Olá, boa tarde. Começa agora a nossa live da Escola de Mães. Sejam todos muito bem-vindos e eu já quero parabenizar a todas as mães pelo seu dia, pelo nosso dia, né? Que Deus abençoe todos vocês e desejo um feliz Dia das Mães para todas nós. Sei que vocês estão aí bem ansiosas, já aguardando, não é? A entrada da Dona Esther aqui na nossa live. Claro, ela já vai entrar, tá bom? Já vou aqui chamar a Dona Esther para sair na expectativa. Olá, amigas. Oi, Dona Esther. Muito bom estar hoje nesse dia com vocês, Dia das Mães. E nós estamos aqui não para glorificar nenhuma de nós, porque só o nosso Senhor é digno de toda honra e toda glória. Mas eu queria trazer uma carta para as esposas que estão nesse grupo trabalhando, que nós sabemos que tem ajudado muitas mulheres. Então, essa carta é de Paulo, lá para a cidade de Filipos, para o povo cristão daquela época. E eu faço estas palavras na carta de Paulo, em Filipenses 1, as minhas palavras para todas vocês. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, essas são as minhas palavras de agradecimento por todo o esforço de cada uma de vocês, ajudando as mães que sofrem, que não têm muito tempo assim de vivência, muito jovem, já são mães. Então, vocês estão aí para ajudá-las e orientá-las. E também vou falar outra coisa para vocês que é muito importante. É lá, deixa eu acessar aqui, lá em Filipenses, não, desculpa, é Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como vocês têm visto nas lives que nós fazemos, né, a gente às vezes está até revoltada, né? Nem acreditando neste mundo de hoje, né? Mães que não fazem o papel devido. Então, eu queria falar para as que são do grupo, que já têm sido ajudadas. Eu sei que você, Néia, passa para elas todos os conselhos de dona de casa, de mãe, de guerra, né? De fortalecimento do lar. Eu sei que elas tiveram muitas palestras e foram orientadas em muitas coisas. Mas o que eu queria enfatizar hoje é que cada uma de nós não se conformasse com este mundo que nós temos visto, que é as mães que deixam os filhos de lado, né? Elas só estão pensando nelas, são egoístas, só pensam no corpo, né? Ter um corpo sarado e andar na moda, e esquecem dos filhos, que é uma missão que Deus deu para cada uma delas. Elas não valorizam a missão que Deus deu. Então, elas são levadas pela mídia, pela moda, e elas ficam, né, seguindo o mundo. Mas a mulher de Deus, que teme a Deus, ela não segue o mundo, ela segue a palavra de Deus. E aqui em Romanos 12, ele diz que nós não podemos nos conformar. O que é esse conformismo? É aceitar, gostar, curtir, né? O que você vê nos blogs, na internet, você acha bonito, quer ter igual. Não, a mulher de Deus não vai pelo que o mundo oferece, ela vai
pelo que a palavra de Deus diz. E isso tem sido, assim, um desconforto para muitas, porque elas ficam divididas. Elas vão na igreja, elas querem seguir esse caminho, mas esquece, olham para essas coisas, achando que é moderno, que todo mundo faz, né? Que é comum nos nossos dias, mas não é. Não podemos nos conformar com isso. A mãe não ter essa missão de guardar, de proteger, de orientar os filhos, e não largar na casa dos outros, não deixá-los se influenciar por coisas ruins desse mundo. Ela tem toda a autoridade para isso, enquanto eles são pequenos, né? Que depois crescem, ficam mais difícil ainda. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês, mães. Não se conformar, não seguir o mundo, mas olhar para o que Deus tem preparado para nós, mulheres temente a Deus. A outra parte que eu quero falar é a comparação que é feita da mulher com, com o Espírito Santo. A mesma palavra que diz que ela é auxiliadora do marido é a palavra que diz que é o Espírito Santo. Então você vê que é uma coisa divina o que Deus colocou em nossas mãos de sermos mulheres, auxiliar dos nossos maridos e também ter esse espírito, quer dizer, a mulher que teme a Deus, ela tem esse espírito que vem de Deus. O espírito que nós aprendemos que o Espírito Santo é, o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, todos esses frutos. A mãe que é temente a Deus, que tem o Espírito Santo, ela pratica isso na casa dela. Ela traz harmonia, traz amor, traz alegria, ela traz paciência, né? Longanimidade, ela é bondosa, ela é compreensiva. Então, essa é a mulher temente a Deus. Essa é a mãe que é cheia do Espírito Santo. E eu quero falar também para as que ainda não são, mas elas podem alcançar. É só pedir o batismo com o Espírito Santo. Ela vai ser essa mãe que Deus planejou, que é tão sublime, que é tão doce, que é tão amorosa. E não a que nós temos visto aí no mundo, né? Que mata, que larga para lá. Mas é uma mãe que tem o temor a Deus. Quer dizer, ela sabe que Deus está na vida dela, acompanhando todos os seus caminhos. E uma coisa importante, essa é a primeira, né? Sobre você não se conformar e a mulher ser temente a Deus ser comparada com o Espírito Santo na igreja de Jesus. Ela é o amor do lar, a paz do lar, a alegria do lar. Então, todo mundo compreendeu isso, né? Então, vamos para lá, para o segundo ponto que eu quero falar. É Filipenses 2:12. No finalzinho do versículo, ele fala assim, vocês sabem que Paulo passou por prisões, passou por dificuldade, então ele escrevia cartas para as igrejas. Então, no final desse versículo, ele menciona assim, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, em outra Bíblia você diz assim, desenvolvei a sua salvação com temor e tremor. O que é esse desenvolvimento? É você não parar no tempo, achar que como você já tem o Espírito Santo, você não precisa de mais nada. Até eu, por muito tempo, eu achei que eu já estava completa. Poxa, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho temor a Deus, mas a gente tem que operar, quer dizer, você tem que desenvolver, você tem que crescer. Por exemplo, a mãe sabe muito bem essa palavra, crescer, porque ela vê o filho crescendo, desenvolvendo, né?
Então, espiritualmente, isso também é importantíssimo. Você não pode ficar parado. Você tem que crescer, desenvolver a sua fé. A cada dia você tem uma experiência com Deus. E isso é uma prática, não é fácil, é difícil. Você que tem que buscar isso. Então, o primeiro ponto, você não se conformar com o mundo. E o segundo ponto, você desenvolver isso que você recebeu de Deus. Não guardar, distribuir, falar para as mais jovens, para não se conformarem com o mundo. Então, você vai ser aquela mãe conselheira, aquela pessoa usada por Deus. Ok? Então, agora eu queria fazer uma oração para as mães. Mas, primeiramente, eu queria orar, mencionar o nome da nossa primeira dama, a senhora Michele. Queria que Deus desse forças para ela, assim como a igreja é perseguida, eles também sofrem essa perseguição. E ela precisa também, ela é uma mãe, né, é uma esposa, e do nosso presidente. Então, ela precisa dessa força que vem do alto. Então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta fé que o Senhor colocou em nossos corações. Nós sabemos que podemos contar, Senhor, contigo para todas as horas. As mães, Senhor, que sofrem, as mães que estão tristes, abandonadas, Senhor. Vem neste momento socorrê-las, meu Pai. Ó Deus, sê com todas que têm, Senhor, te honrado, que têm te buscado, que têm esperado em ti, Senhor. Ouve o clamor dessa mãe, Senhor. Ouve a oração de cada uma delas, Senhor. Que aqui no Brasil, na América Central, na América do Norte, em todos os países, África, Europa, ó Deus, estende a tua mão, aonde houver uma mãe que espera e que confia em ti, Senhor, seja confortada com esta fé, seja corajosa, seja forte para enfrentar, Senhor, tudo que elas têm passado, mas sempre na certeza, na fé inteligente, Senhor, na fé que conquista, que traz a vitória. E eu peço, Senhor, pela a primeira-dama aqui do Brasil, a Michele, Senhor, dá força para ela também, ser com o presidente essa força, essa fé, essa pessoa que vem ajudá-lo a, Senhor, passar por esses dias tão difíceis que nós temos passado. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, ficam com Deus, você pode continuar. Tá bem. Obrigada, dona Esté. Deus abençoe a senhora. Foi um prazer imenso. Tchau. Tchau. Uau! Viram que surpresa maravilhosa, né? Eu tenho certeza que depois dessa palavra que você, mãe que está aí ouvindo, você já sentiu aí uma transformação dentro de você, né? Você já teve uma mudança aí dentro de você, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela muda as pessoas. Ela não é um monte de informações, sabe? Como hoje está na moda fazer live, está todo mundo fazendo live e falando de um monte de coisas, mas são poucos que fazem e passa espírito, que fala da palavra de Deus, né, em verdade mesmo. Então, e quando a palavra de Deus ela vem verdadeiramente assim, ela toca em você, assim como tocou em mim. Ela toca e ela transforma, né, vidas. E eu tenho certeza que você foi tocada por Deus, né? Então, a dona Esther já fez a nossa oração aí, já deu essa palavra abençoada, que eu tenho certeza que você não vai se esquecer. E vamos seguindo aqui a nossa live, falando sobre o nosso tema mensal.
Eu sei que ela já deu essa palavra edificante aí para você. E dentro disso que ela falou, é mesmo importante você, mãe, não seguir os mesmos passos de uma mãe incrédula, daquela mãe que só tem a intenção de olhar para ela, que só tem olhos para ela, para o corpo dela, para as coisas dela, sabe? A gente vê muitas mensagens aí de Dia das Mães, né? Ah, ser mãe é se doar, é se dar. Mas parece que doação, amor, isso tudo hoje parece que está fora de moda. Porque o que a gente ouve, muitas pessoas, inclusive em lives fazendo por aí, de mães, falando sobre mães, criação de filhos, porque parece que todo mundo está falando de criação de filhos, e começa a falar, mas assim, você não pode abrir mão de quem você é em prol dos seus filhos, você não pode deixar de lado a sua carreira em prol dos seus filhos. Que conselho besta é esse, né? Então eu sou mãe, a gente abre mão sim, sabe? Porque é uma missão que nós temos de não só criar o filho aqui para esse mundo, mas de formar cidadãos para o reino dos céus. E essa missão é fácil? Não, não é fácil. É fácil você lavar, passar e cozinhar, não é? Mas não é fácil você criar um menino, uma menina, um filho, né, para Deus. Então a gente precisa mesmo se ater a esses detalhes importantes, né? Não é porque são detalhes que são pouco importantes, não. Eu preciso sim abrir mão de muitas coisas, né? Com a maternidade, a gente abre mão de muitas coisas. E para criar filhos para o reino dos céus, muito mais, não é? Então, eu vou entrar aqui no tema que a gente tratou de falar esse mesmo. A gente fez um tema aqui que você vai compreender bem esses dias que a gente está vivenciando, né? Esses dias de quarentena, esses dias de confinamento, onde todas as pessoas estão dentro de casa, então estão descobrindo algumas coisas. Vamos falar sobre as descobertas da quarentena, né? Muitas pessoas nesse período, elas estão confinadas com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, estão conseguindo enxergar coisas que antes ela não via. Ela não percebia, né? Era imperceptível aos olhos dela, mas que hoje, com o confinamento, todo mundo recluso na mesma casa, ela vê porque ela deixou, né, o hábito de casa, trabalho, igreja, aquela rotina frenética. E aí, com a ordem do pare, as pessoas tiveram que desligar o piloto automático e manualmente redirecionar, né, a sua vida para olhar para dentro de casa, para aquilo que está acontecendo dentro de casa e, mais ainda, olhar para dentro de si, olhar para dentro de você mesmo e ver o que está faltando, né? Muitas pessoas tiveram que fazer isso nesse período e estão fazendo isso nesse período. Então, muitas coisas que antes não eram evidentes ficaram, né? Tornou perceptível. Então, esse confinamento trouxe muitas revelações, boas e ruins. Por exemplo, para você que está aí, né, assistindo essa live, às vezes para você trouxe uma coisa boa. Por exemplo, você que foi revelado uma artista. Você não tinha consciência de que sabia, por exemplo, pintar, né? E hoje, com esse confinamento, você está pintando, você desenha tela, papel, enfim, você desenha muito bem, você pinta muito bem. Você não sabia colocar a linha dentro de uma agulha e agora você já está aí uma exímia costureira, construindo, fabricando máscaras, por exemplo. Então, isso são revelações boas, né, nesse período aí de quarentena. E tem algumas revelações ruins dentro de casa, que são os casais, por exemplo, que estavam empurrando com a barriga o casamento, a relação, e aí agora, reclusas no mesmo lugar, eles estão percebendo que não se amam, que não se suportam, que não conseguem conversar. Não é à toa que as pesquisas indicam que subiu, não é, o índice de pedidos de divórcio aí está altíssimo. E pais e mães que também perceberam que mesmo fisicamente perto dos seus filhos, estão distantes,
emocionalmente, afetivamente, porque não conseguem se conectar, mesmo morando junto, estando juntos o tempo todo, não conseguem conversar. Não conseguem conversar 10 minutos sem grosseria, sem brigar com o outro, sem ofensas, sabe? Não conseguem. Então, são essas as descobertas ruins. Mas esse momento de distanciamento social, ele está sendo tranquilo para você, mãe, pai, que investiu no relacionamento, num bom relacionamento familiar. Você está sendo tranquilo isso, porque você está passando dias maravilhosos dentro de casa com seu filho, com a sua filha, com a sua família, né? Mas para você que foi empurrando o relacionamento familiar, os seus filhos, foi deixando de lado, tá aí, eu dou comida, eu dou roupa lavada e tá tudo certo. Você que foi fazendo isso, deixando para segundo plano o bom relacionamento familiar, não investiu nisso, esses dias de quarentena, de confinamento, certamente estão sendo duros para você, né? E tem gente aí torcendo, inclusive, para poder acabar logo essa quarentena, né? Para fechar logo, falar, eu preciso ir para a rua, eu preciso sair, eu não aguento mais minha mulher, meu filho, eu não aguento mais essa casa. Por quê? Está sendo ruim para você, né? E como é que a gente faz para poder lidar com isso? Como que você pode fazer para lidar com essa situação? Porque você não tem para onde fugir, né? E tem pouca margem para você fazer de conta que não está acontecendo nada. Por quê? Porque você está ali junto com a pessoa, né? A sua casa não é tão grande que você não consiga encontrar com a pessoa 2, 3, 10 vezes por dia. Então, não tem muita margem para você fugir. O que você precisa fazer, na verdade? É olhar nesse momento, olhar para dentro de si, olhar para essa situação, olhar para você e ver, poxa, realmente a minha família, a minha casa está desunida. Nós não temos, sabe, que a gente fala de liga, nós não temos liga, nós não temos conexão, nós não conseguimos conversar com alegria, sabe? Saber um do outro, não é sempre para ofender, ou para mandar, ou para gritar, é sempre assim. Então, olha para esse momento com uma oportunidade que Deus está te dando para você abrir os olhos e ver isso aí. E ver isso que você está olhando dentro da sua casa, ver a realidade do seu relacionamento familiar, que antes você não conseguia ver porque ia para a rua. Inclusive, talvez a rua, o trabalho, era uma válvula de escape para você sair da sua casa, né? Então, você tem que olhar para ver como está o relacionamento da sua família e principalmente o seu relacionamento, mãe, com seus filhos. Principalmente esse relacionamento. Porque muitas mães, quando a gente pergunta para elas assim sobre a dificuldade que elas têm em ser mãe, o que elas respondem? Olha, a minha dificuldade é que o meu filho é muito fechado. Ele é calado, ele não fala comigo, ele não conta os problemas dele para mim. Aí outra mãe diz, a minha dificuldade é porque a minha filha não me obedece. Eu falo com ela, entra no ouvido e sai no outro. Ela não me obedece para nada. Minha dificuldade, minha filha de 3 anos, que é muito birrenta. E eu não sei o que eu faço com essa birra dela. Mas todas essas dificuldades aí, todas essas questões, esses problemas que essa mãe enfrenta, né, são do comportamento, de ordem do comportamento dos filhos, né? Não necessariamente um problema pessoal dela. Então, assim, ela está olhando o problema do filho e não dela. Ela olharia o problema dela se ela dissesse assim, olha, eu não sei como transmitir confiança para o meu filho. A minha dificuldade como mãe é que eu não sei transmitir confiança para o meu filho, segurança para que ele se abra e conte os seus problemas para mim. Eu não sei falar, a minha dificuldade como mãe é porque eu não sei falar de maneira que a minha filha ouça e me atenda. A minha dificuldade como mãe é que eu não consigo lidar com a birra da minha filha de 3 anos de idade, né? Você percebe a diferença? No primeiro, né, no primeiro caso, o problema é do filho. Portanto, é ele quem tem que mudar. E no segundo, o problema é da mãe, né? É uma dificuldade dela, o problema é dela. Portanto, é ela quem precisa mudar. A mudança deve começar com ela. Isso não é apenas
uma maneira de falar diferente. De jeito nenhum. Ah, então eu estou colocando diferente uma mesma coisa? Não, não é. Isso é uma maneira de você enxergar o problema, de você realmente ver onde está o problema. O problema não está lá no comportamento do seu filho, está na maneira como você lida com isso, né? Então, está nessa situação, o problema não está lá fora, está dentro de você. Então, é uma maneira que você precisa enxergar essa situação por um todo. Não é só olhar para fora e dizer nele que está o problema, mas é dar uma olhada por um todo e identificar onde está o problema. E o que eu, como mãe, estou fazendo para manter esse problema. O que eu estou fazendo? O que eu faço, por exemplo? O que eu estou fazendo que o meu filho não consegue se abrir comigo? Por exemplo, no caso de birra. No caso de birra de criança de 3 anos de idade, é a maneira como que crianças pequenas, de 3, 4 anos de idade, têm para comunicar um desconforto, para se comunicar. É assim que as crianças nessa idade se comunicam, fazendo birras. É essa a maneira dela. Mas a birra, aí, nesse caso, ele não é um problema, ele é um sintoma. O sintoma de um desconforto dessa criança. Ela está querendo dizer que está desconfortável com alguma coisa. E aí, qual o problema? O problema, de repente, pode ser a ausência da mãe. Ela está desconfortável, ela faz birra todas as vezes que a mãe fala que vai trabalhar. Todas as vezes que a mãe se ausenta. Então, esse aí é o problema, né? É a falta de atenção da mãe e do pai. Às vezes, é o hábito que a mãe e o pai tinham de dar tudo, de sempre colocar tudo na mão dessa criança, na hora que ela bem entende, né? E o que ela bem quer. E aí, de repente, numa hora que ele diz não, a criança faz birra. Né? Então, qual é o problema? O problema não é a birra é um sintoma. O problema é o comportamento dos pais, que está mantendo aquela birra. Então, o que a gente precisa fazer? O que você, mãe e pai, precisa fazer? É encarar de frente mesmo todos os problemas que você está vendo aí agora, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento familiar aí, dentro da sua família, né? Não é olhar isso para discutir, para apontar para a filha, não é olhar para a filha e falar, olha, tá vendo? A gente aqui dentro de casa e nem conversa. A gente não sabe conversar dentro de casa. Isso é uma acusação, não é criticar. Não é para isso, mas é para você identificar onde está o problema e procurar a melhor solução para resolver esse problema. É para isso que você precisa olhar para o problema. Não é para criticar, mas é para buscar uma solução. E mudar, de repente, mudar a atitude que você, mãe, está tendo, que está alimentando aquele sintoma que eu falei. Né? Então, mudar de atitude. Aí, assim, certamente, a gente... cortando o problema, acabando com o problema, lógico que o sintoma vai desaparecer. Né? Não é assim quando a gente vê uma árvore com as folhas murchas, por exemplo. O que você tem que fazer? Você vai lá e sopra as folhas da árvore, limpa as folhas da árvore para ela deixar de ser murcha? Não. Você vai lá na raiz da árvore e vê o que está acontecendo. Ou vamos enxertar aqui, vamos botar mais terra, vamos adubar, vamos botar um fertilizante para poder essa árvore florescer. Ou seja, você vai cuidar da raiz. Você, mãe, é a raiz, é a base da sua casa. Então, por isso que a gente está investindo e cuidando de você. E aí, às vezes você pode falar para mim, Néia, mas eu não estou percebendo isso, eu não consigo. Eu sei que está ruim dentro de casa, mas eu não percebo em mim onde está o problema, dentro de mim. Eu não consigo olhar para dentro de mim e ver onde está o problema. Então, você pode fazer a oração que o Eliseu fez, o profeta, o homem de Deus fez, quando o seu servo, Geazi, né, ele saiu, eles estavam, né, na cidade, e ele saiu e viu um exército, né, um exército inimigo, cercando a cidade, cercando todo o monte, e estavam lá para matar Eliseu, inclusive. Então, lógico que se matasse Eliseu, o moço dele, o Geazi, sabia que ia ser morto também. Então, ele ficou desesperado e saiu gritando, ai, meu Senhor, olha o que eu faço. Eliseu, um homem de Deus, tranquilo, ciente de que Deus era com ele,
fez o quê? Disse para ele, né? Calma, fica tranquilo, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas isso não tranquilizou Geazi. Ele continuou apavorado. Então, Eliseu fez oração a Deus e pediu: Senhor, abra os olhos desse rapaz, abra os olhos desse moço, para que ele veja, né? Para que ele veja o que eu estou vendo. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu que por trás de Eliseu e dele estava um exército de Deus também, né? Com carruagens de fogo cercando, guardando eles, ou seja, exército inimigo nenhum ia tocar neles. Então, ou seja, quando os seus olhos são abertos, sabe? Quando você pede ao Espírito Santo, que você faz essa oração, você pede a Deus que abra os seus olhos, ele te atende. Quando os nossos olhos são abertos, é impossível a gente não olhar para dentro. É impossível a gente não enxergar aquilo que realmente a gente está fazendo, a gente está sendo. É impossível que não venha a revelação. Porque Deus mostra, Deus coloca luz, né, naquele problema e você consegue ver. Por exemplo, não foi assim com o apóstolo Paulo, né, que era perseguidor da igreja do Senhor Jesus? Conhecia a palavra e perseguia os cristãos. Mas quando, né, o Senhor Jesus se revelou a ele, quando o Senhor Jesus tirou as escamas dos olhos dele, ele conseguiu se enxergar. Opa! Eu não estou cumprindo a lei como ele achava que cumpria a lei. Eu estou perseguindo a Jesus. Eu estou perseguindo o povo santo, o povo de Deus, os cristãos. Eu estou errando. E antes ele não percebia isso. Ele achava que ele era o the best, né? Ele achava que ele era o melhor porque ele conhecia muito a lei e achava que os cristãos que eram difamadores. Mas quando o Senhor Jesus abriu os olhos dele, ele viu a realidade de que ele era. E o que ele fez? Ele mudou de atitude, né? E se tornou esse homem de Deus, né? Que saiu aí divulgando a palavra de Deus. E é assim que você, mãe, pode fazer, pode ser, né? Essa pessoa que, quando os seus olhos forem abertos, você vai exalar luz. Você vai saber olhar e identificar o problema, né, que está dentro de você e vai agir de maneira diferente, vai tomar uma atitude diferente para abençoar o seu filho. Consequentemente, claro, o comportamento deles vão ser mudados, vão ser alterados, né? Então, é isso que você precisa fazer. Então, não é só conhecer, não é só ouvir, né? Eu tomei conhecimento do meu erro. Não é só receber uma aquisição de informação, estou recebendo informações. A informação não muda a vida de ninguém, né? Não muda, não é só isso. É ter os olhos abertos. Melhor do que ser apenas informado do seu erro, é você compreender onde está esse erro e ter essa disposição para mudar. Como o apóstolo Paulo, ele mudou, ele transformou, né? Ele se transformou. Então, é isso que você pode fazer. Então, para muitos pais, a gente percebe que falta isso, falta sabedoria, né? Falta essa sabedoria para poder compreender que há problemas que você, mãe, que você, pai, precisa tomar atitude. É você quem precisa mudar. Não está lá no seu filho, está dentro de você. Então, é você quem tem que mudar. E já há problemas que são espirituais, que são da ordem do espírito, né? Que são questões espirituais e que você não tem o que fazer com as suas próprias forças. Aí sim, a esses você vai usar fé, você vai orar, você vai jejuar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem mães que ficam: oh, Senhor, converto meu filho. Meu Deus, faça com que o meu filho se abra comigo. Deus não vai fazer isso se você não demonstrar que é uma mãe de confiança. Se aquilo que o seu filho, que a sua filha fala para você, você sai divulgando para toda a Medina, né, para todo o bairro, como que a filha vai confiar em você? Né? Como que Deus vai poder fazer esse milagre em você se você não demonstra essa confiança? Então, percebe que tem situações que você precisa agir. E as do âmbito espiritual, claro, vamos usar as armas espirituais. Mas em todas as duas situações, é você, mãe e pai, quem tem que tomar atitude. É você quem tem que agir. Percebe? É isso.
tá? Então, vamos passar um praticando para você. Já estamos quase finalizando aqui a nossa live, mas antes eu vou deixar aí. Anota aí o praticando de hoje. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma arrumação lá, no armário, no guarda-roupa lá do seu filho, da sua filha. Vai fazer uma faxina, né? Dá uma limpeza, limpa com os produtos que você tem hábito de limpar. E tira toda a roupa, claro, né? Para fazer essa limpeza. Tirou, o que que você faz? Você vai lá, antes de colocar de volta toda a roupa passada, dobrada e tal, você vai ungir, né? Ungir e cada pecinha de roupa. Ungiu, botou lá de volta na gaveta. O que que isso está simbolizando? Tirar tudo da gaveta é você tirar aquilo, os seus problemas, aquilo que você se identificou de errado, aquela mãe nervosa, aquela mãe imatura, aquela mãe egoísta, né? Aquela mãe que se faz de vítima, né? Achando que é o filho que tem que ir lá bajular ela, então ela é a vítima. Enfim, tirar os seus erros, os seus defeitos de dentro de você. Assim você vai tirar toda essa roupa lá, dobrou, ungiu, coloca de volta. Colocou de volta na gaveta, arrumadinha, coloca sachês. Você vai espalhar os sachês lá e tal. As essências. Sachê você pode fazer de raspa de sabonete mesmo, com um paninho enrolado, né? Uma trouxinha, se você não tem um sachê específico. Aí enrola lá e coloca para dar esse cheirinho lá, um cheiro agradável, simbolizando, né, aquele cheiro aquele perfume que você também, mãe e pai, vão exalar a partir de hoje. Você vai mudar de atitude e vai exalar esse bom perfume através da sua mudança de atitude. Tá? Essa é a nossa tarefinha de hoje. E aproveita aí esse período da quarentena para você, que você está em casa com seus filhos, aproveita para desenvolver esse bom relacionamento familiar. Aproveita isso, não deixa isso passar. Vai acabar. Esse período de confinamento vai acabar. Eu sei que está demorando, mas vai acabar. Então, aproveita. Seja para os seus filhos a mãe que você gostaria de ter. Aproveita essa quarentena para isso, né? E também eu quero muito reforçar com você aí. Além dessa tarefa que você vai fazer, né, na prática, eu quero reforçar os conselhos que a dona Esther acabou de falar para a gente. Né? Ela disse para a gente não se conformar com esse mundo. Então, é o que você tem que fazer. Não se conformar com esse mundo que as mães, elas deixam os filhos à vontade, livremente. Ah, não, eu vou deixar porque ele tem sua própria identidade, ele tem seus próprios gostos. Se ele é menor de idade, não, ele não tem que ter seus próprios gostos. Ele tem que te ouvir, ele tem que te obedecer. Porque o mundo diz assim, é a liberdade de expressão do meu filho. Ele é assim. Não. Ele é menor de idade, ele é responsabilidade sua. Né? Isso é o mundo quem diz. Mas a Bíblia nos ensina a gente instruir a criança, instruir o filho. Então, o seu filho, enquanto ele for menor de idade, ele ainda é uma criança. Ele é dependente de você. Ele é menor, ele é dependente de você. Então, é isso que você precisa fazer. E desenvolver tudo o que foi recebido por Deus. Você tem as suas experiências com Deus. Eu tenho certeza disso. Que você já recebeu de Deus muitas coisas boas. Então, coloca isso em prática. Não deixa apenas como uma informação tudo que você ouviu aqui hoje. Não deixa isso ser apenas uma informação. Coloca em prática na sua vida. E Deus vai te honrar. Tenho certeza disso. Bom? Então, antes de encerrar a nossa live, eu quero falar para vocês de um programa de hoje especial. Cadê o anúncio aqui? Do Dia das Mães. Hoje nós vamos ter um programa especial no Entre Linhas. Eu vou falar para você onde você vai encontrar o Entre Linhas. Aqui. Deixa eu encontrar o endereço do Entre Linhas aqui. Você vai encontrar, além do Facebook, vai ser transmitido o programa hoje, às 20 horas. O Entre Linhas vai ser especial para o Dia das Mães. Então, a transmissão ela será, além do Univer Vídeo,
né, que eu creio que a maioria de vocês já tem aí, além do Univer Vídeo, tem pelo Face da igreja, o Facebook da Igreja Universal, pelo Facebook do Bispo Macedo, também pelo Facebook Renato e Cristiane Cardoso, tem pelo YouTube da Igreja Universal, Canal 21 e CNT. Olha, um monte de meio de comunicação para você assistir o Entre Linhas de hoje, 20 horas, às 20 horas. Bom, é especial para você, mãe. Bom, então é isso. Vamos fazer uma oração final para Deus abençoar, que tudo que foi falado aqui não fique no esquecimento e nem apenas no âmbito do conhecimento, mas na prática. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, meu Deus. E eu tenho certeza, Espírito Santo, que o Senhor falou, trabalhou na mente de cada uma dessas pessoas que estão aí, ouvindo, assistindo essa live. Que o teu Espírito Santo toque em cada um. Que eles consigam, meu Deus, identificar aquilo que precisa ser mudado. Dê direção, sabedoria para que eles identifiquem. E dê, Senhor, disposição para mudarem, Senhor. É isso que eu te peço, ó Espírito Santo. Guarde a cada lar, cada família. Abençoa aqueles nomes que estão escritos no livro de oração da Escola de Mães. Visita a necessidade de cada um desses pais, desses filhos. E que o Senhor trabalhe dentro de cada família, meu Deus. Mova, Senhor, as tuas mãos dentro de cada família, curando, libertando, abençoando e sustentando a todos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Ficamos por aqui. E o mês que vem, eu não sei como ficará a tal da quarentena, que toda vez está para acabar e que nunca acaba, né? Mas vamos aguardar, né? Sem ansiedade, esperar. A gente se vê no próximo mês, né? Na próxima reunião, ou por aqui, ou então fisicamente, em uma dos projetos da Escola de Mães. E você quiser saber onde tem o endereço mais próximo de você, é só acessar o site. O site é escolademães.com. Lá tem todos os endereços, dias e horários. Aqui no Templo de Salomão, temos todo o primeiro domingo do mês, às 16 horas, no 10º andar. Bem? E continue aí nos seguindo nas redes sociais. Deus abençoe vocês. Muito obrigada.